Rodada do Brasileirão começando nesse sábado, 26ª rodada, e o que esperar e o que apostar também nesses 10 jogos de sábado e domingo, também um jogo de segunda, Inter e Cuiabá, 26ª rodada, e um conteúdo que eu queria trazer há muito tempo no Pra Jogo. Não tenho apoio de casa de aposta, mas eu gosto também de fazer uma fezinha, tenho certeza que você que está assistindo também gosta. Então, vamos trazer aqui os estudos, as análises históricas dos confrontos da 26ª rodada e também o momento dos times para tentar descobrir o bilhete premiado para essa 26ª rodada. Então, antes de mais nada, deixa o teu like, também segue aqui a página do Pra Jogo, trarei esse conteúdo todas as rodadas do Brasileirão até o final do ano e depois também, claro, no ano de 2025 completinho. A gente está aumentando o nível de conteúdo aqui também, a qualidade e quantidade dos conteúdos do Pra Jogo. Então deixa o teu like, se inscreve na página e agora bora lá pro vídeo. Já estou aqui com o Excel aberto para a gente falar da 26ª rodada do Brasileirão. Primeiro jogo, Atlético Goianiense e Vitória, jogo que abre essa 26ª rodada no sábado, 4 horas da tarde. A gente vê que o Vitória não tem conseguido, né, o time baiano não tem conseguido vencer partidas contra o Atlético Goianiense. As últimas 5 que estão ali listadas são 2 derrotas e 3 empates. A última vitória baiana no confronto foi há 7 jogos no Brasileirão de 2017. Aí a gente pode tentar palpitar no Goianiense, que joga em casa, inclusive, né? Apesar de não ter vencido os últimos 2 jogos em casa contra o Vitória pela Série B de 2023, também pela Série B de 2019. Retrospecto, 2 vitórias e 3 derrotas para o Goianiense nos últimos 5 jogos. O Vitória só venceu uma partida, empatou mais uma e perdeu 3. Em casa, o Goianiense não está tão bem assim, mas também está com uma boa média. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, enquanto o Vitória tem só uma vitória, né? Só venceu um jogo. É que de Atlético Goianiense. No final do vídeo eu vou mostrar o bilhete. Vamos fazer um bilhete seguro, mais seguro, e um bilhete mais ousado, né? O bilhetão INSS, como diz meu amigo Paulo. Grande abraço para ele, está assistindo esse vídeo com certeza. Então vamos fazer 2 bilhetes, no final eu mostro eles para você. A aposta aqui mais segura para mim é Goianiense ou empate. Daqui a pouco a gente mostra o bilhete. Vamos para o próximo jogo. Estamos indo em ordem cronológica, Atlético e Fortaleza é o segundo jogo da rodada, também no sábado. O Furacão vem mal, não vem com uma sequência boa, inclusive na Arena tem perdido alguns jogos. No Brasileirão está numa sequência aí de 7 jogos sem vitória e nas outras competições até conseguiu vencer em casa, mas foi eliminado na Copa do Brasil, enquanto o Fortaleza tem sido um time que está brigando pelo título brasileiro, apesar de ter perdido as 2 últimas, né, Botafogo e também Internacional, né, 2 partidas fundamentais para a briga pelo título. Fortaleza deixou escapar pontos. Se a gente for ver, o retrospecto é positivo para o Fortaleza nos últimos jogos, né? O Fortaleza que não perdeu nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 3, mas tem uma curiosidade, está marcado no asterisco. O ambos marcam saiu nos últimos 5 jogos na Liga Arena, com o mando do Furacão. Portanto, vai ser a minha aposta para esse jogo. Você pode ir no Fortaleza empate se você quiser, porque o Furacão está indo mal. Se perder dessa vez, se não ganhar do Fortaleza, iguala a sua pior sequência, chega a sua pior sequência na história no Brasileirão, sem vitórias em casa. Realmente uma fase muito ruim. Últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas para o Atlético. 3 vitórias e 2 derrotas para o Fortaleza, inverteu. O Atlético em casa tem sido bem irregular, só 2 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Fortaleza também venceu 2 nas últimas 5 fora de casa. Meu palpite aqui vai ser ambos marcam, mas Fortaleza empate também se mostra uma boa dica. Vamos para o próximo. Botafogo e Corinthians é um jogo que não tem tido empates. O Fogão vence em casa e fora, assim como o Corinthians também. Última vitória do Corinthians fora em 2022 no Brasileirão. Jogo nesse Brasileiro em São Paulo, vitória do Botafogo por 1-0. A gente não tem um empate nesse jogo desde o Brasileirão de 2020, já há 7 jogos. Portanto, a dica aqui mais plausível é Botafogo ou Corinthians, né? O Corinthians conseguiu vencer o Bahia fora de casa, por exemplo, recentemente no Campeonato Brasileiro. Tem sido um adversário que briga na parte de baixo da tabela, mas que consegue roubar alguns pontinhos dos grandes. Ganhou do Flamengo na última rodada, jogando em casa. Botafogo está dando muita confiança, não é à toa, é o líder, né? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. O Corinthians venceu só 2, perdeu 3. Mas em casa, o Botafogo já teve uma derrota recentemente. O Corinthians conseguiu uma vitória nos últimos 5 jogos fora de casa. Por isso, o Botafogo ou Corinthians é a aposta mais segura para essa partida também, que acontece no sábado. Rodada de domingo tem um confronto que é praticamente favas contadas. Palmeiras e Criciúma, Palmeiras jogando em casa, Palmeiras que venceu os últimos 5 jogos que estão ali na planilha.
6 vitórias seguidas e não perde a 8 jogos para o Criciúma, né? Contando o restante da história. E tem uma curiosidade, vitória sempre por um gol de diferença. A odd do Palmeiras está baixinha, na casa de apostas que eu uso, mas no bilhete, né? Pode ajudar a aumentar. Você pode colocar ali Palmeiras ou ousar e colocar Criciúma mais 1,5, né? Uma derrota só por um gol de diferença do Criciúma nesse jogo. Palmeiras nos últimos 5 jogos, só com o Brasileirão agora, brigando pelo título, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Criciúma só venceu uma partida das últimas 5, time que vai brigar para não cair, apesar da boa campanha sob o comando do Cláudio Tencati com o Bolassi no ataque. Últimos 5 jogos em casa do Palmeiras, mesma coisa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Criciúma perdeu 4 dos últimos 5 fora, só venceu um joguinho. Acho que aqui não vai ter zebra. Vamos ver se essa aposta depois se ela se confirma, né, no jogo que aqui também é um dos jogos que abre a rodada no domingo. Bragantino e Grêmio tem sido um confronto de muitos gols ultimamente. Nos últimos 4 jogos, o mais de 1,5 saiu. Tivemos 6 gols, inclusive, no jogo em que o Grêmio foi mandante no Brasileirão de 2023. E 3 gols no jogo em que o Grêmio foi mandante em 2021, 3-0 para o Grêmio. O time da casa tem levado vantagem nesse confronto. Venceu 6 dos últimos 8 jogos. Eu vou no mais de 1,5. Inclusive no bilhete mais ousado, acho que vai ser por aí. O Bragantino, que mesmo em casa não tem sido um time que vai muito bem nos últimos jogos. Só venceu um jogo, perdeu 4 jogando em casa. Por várias competições é verdade, ainda estava na Copa do Brasil no período, mas não tem ido tão bem. Por isso que eu não vou apostar no Bragantino, apesar do time da casa levar vantagem nos últimos confrontos. Vamos ver se esse 1,5 sai, né? Não vou de ambos marcam, porque teve alguns jogos ali, dos últimos 5, 4 não bateu ambos marcam. Vou de mais 1,5, acho que é a aposta mais segura. Juventude e Fluminense é um jogo que teve ambos marcam nos últimos 3 confrontos, todos em 2024. Copa do Brasil foi 3-2 para o Juventude na ida e 2-2 na volta, e no Rio de Janeiro, e no Brasileirão no Rio, 1-1, Fluminense e Juventude. Portanto, o ambos marcam pode aparecer por aí, vai ser a minha dica. Olha como é que está o Juventude. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate e 3 derrotas, só uma não teve ambos marcam. O Juventude tem feito gols todos os jogos. Também pode ser uma aposta aí, um gol do Juventude, uma aposta mais tranquila, não vai ser a minha, mas também pode ser uma. E Juventude em casa, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, todas com ambos marcam. Juventude, quando tem mandado jogos recentemente, tem saído ambos marcam sempre. É o palpite que eu indico para esse jogo. Cruzeiro e São Paulo é outro jogo com curiosidade. O ambos marcam só saiu uma vez nos últimos 7 jogos. Pega o retrospecto. Esse ano, 2-0 para o São Paulo em São Paulo, 1-0 para o São Paulo em São Paulo no último jogo do Brasileirão entre eles ano passado. Cruzeiro 1-0 em casa quando jogou pelo Brasileirão de 2023. 2019, última vez que eles tinham se enfrentado antes disso, 1-0 para o Cruzeiro, e aí sim, ambos marcam saiu no primeiro turno do Brasileirão de 2029, São Paulo 1, Cruzeiro 1. Então, é um jogo que talvez ambos marcam não seja a dica. Vai ser a minha, inclusive, acho que ambos marcam não é melhor. Tem também um outro detalhe, né? O time da casa ganhou 5 dos últimos 6 jogos, portanto, pode ser aí uma boa para o Cruzeiro, que está mais descansado, né? Teve a data FIFA, não jogou no meio de semana, São Paulo teve a eliminação na Copa do Brasil diante do Galo, agora nesse meio de semana, pós-data FIFA. Então, é a minha dica para vocês aí, um jogo sem ambos marcam, depois eu mostro o bilhete completinho. Um jogo que tem tido também resultados diferentes, né? Atlético Mineiro e Bahia, no caso Bahia e Atlético Mineiro. Bahia ganha em casa, o Atlético Mineiro ganha em casa, o Atlético chegou a ganhar fora, o Bahia leva alguma vantagem, é verdade. O jogo no Brasileirão foi 1-1, teve ambos marcam. A grande questão é que todos os últimos 8 jogos, com o mando do Bahia na história, teve ambos marcam. Nesse confronto, o Galo consegue fazer um gol fora. Pode ser aposta, um gol do Galo fora, ou então o próprio ambos marcam. Lembrando que o momento do Bahia é meio complicado. O Bahia mostrava que ia brigar em cima e tudo mais, agora eliminado da Copa do Brasil. Uma vitória, um empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Enquanto isso, o Galo vem bem. 3 vitórias, um empate e uma derrota, apesar de ser um time mais inconstante. Conseguiu um retrospecto bom na última sequência. E Bahia em casa, com o Galo fora, tá igual. 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. Eu vou apostar nesse ambos marcam. Vai ser o meu palpite. Você pode talvez entrar de Galo em empate se você estiver confiante. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu iria de ambos marcam, talvez mais de 1,5 também. Saiu em 4 dos últimos 5 jogos. Pode ser também uma boa dica para esse confronto, que eu espero bastante gols em Bahia e Atlético Mineiro. Clássico é clássico e vice-versa. O Vasco vem bem classificado para a semifinal da Copa do Brasil, mas
O Flamengo tem tido um retrospecto muito melhor, inclusive com 2 goleadas nos últimos 5 jogos. Teve o 6-1 no Brasileirão desse ano. É verdade que no Carioca eles empataram por 1-0. Ano passado o Flamengo venceu só por 1-0 no retorno, mas no turno 4-1 em cima do Vasco. E no Carioca também do ano passado 3-1. O Flamengo tem levado uma vantagem absurda. 8 vitórias e só uma derrota nos últimos 10 jogos. O time do Flamengo tem sido superior, né? Está se criando um tabu, inclusive, nesse clássico diante do Vasco da Gama. Olha que o retrospecto do Vasco recente é bom. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vou considerar Flamengo mandante e Vasco visitante, né? O jogo vai ser no Maracanã, mas o Flamengo em casa, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Está invicto. Enquanto o Vasco só ganhou um jogo fora. Tudo leva a crer que o Flamengo vai ganhar o jogo. Mas, se você quiser ser mais seguro ainda, dá para botar um Flamengo ou um empate aí nessa partida de domingão. Para fechar a rodada, jogo de segunda-feira, Internacional e Cuiabá. O Inter venceu 3 dos últimos 4 jogos contra o Dourado sem levar gols, né? O Inter teve 1-0 no Brasileirão esse ano, fora de casa, 2-1 no Brasileirão ano passado fora, perdeu, é verdade, em casa no primeiro turno para o Cuiabá, mas venceu em casa também no Brasileirão de 2 anos atrás por 1-0. Aqui é o jogo, para mim, mais complicado. Eu acho que pela sequência do Cuiabá, que está muito mal no campeonato, deve ser um dos rebaixados esse ano, o Inter vai acabar ganhando. Mas a gente pode ter alguma surpresa por aí. O retrospecto tá nos últimos 5 jogos em casa. O Inter está invicto, 3 vitórias e 2 empates, por isso eu vou de Internacional. Cuiabá só venceu um jogo dos últimos 5 fora, né? Então, eu acho que o Inter é favorito. Ganhou do Fortaleza, que é ótimo time, jogo muito disputado no meio de semana, jogo que estava atrasado pelo Brasileirão. Acho o Inter favorito. Continua aqui no vídeo que eu vou mostrar o bilhetão completo da análise. Lembrando, para a gente sempre apostar com responsabilidade, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Antes de mostrar os nossos 2 bilhetes, vou deixar o recado dos nossos parceiros, começando pela Formar e Compensados, o melhor compensado do Brasil, desconto especial para quem é seguidor do Pra Jogo. Liga lá, pega o contato aqui na descrição do vídeo, que você vai ter o melhor compensado do Brasil para sua obra. E também, pessoal da Ingo Hoffman Pneus, para quem é aqui de Curitiba, tem promoção de troca de pneus. O seu pneu usado pode valer até R$400 na compra dos pneus novos. Vai lá na Ingo Hoffman Pneus, também contato aqui na descrição do vídeo. E claro, se você é seguidor do Pra Jogo, também tem desconto, 20% no kit com 4 balanceamentos e uma geometria. Só falar que veio pelo Pra Jogo que você garante. 3 unidades aqui em Curitiba, corre lá que está imperdível. Agora, vamos mudar a tela porque mostrar o nosso bilhete, né? Nossa aposta. Vamos primeiro no bilhete mais tranquilo, né? O bilhete normal, o bilhete mais seguro e depois bilhetão INSS, R$5 investido, gente. É para fazer uma fezinha tranquila. Depois eu vou fazer algumas apostas individuais, né? Dessas que eu fiz, né? Ambos marcam em Atlético Paranaense e Fortaleza. Vou fazer algumas de ódio um pouquinho maior. Combinar, por exemplo, Botafogo, Atlético Paranaense, empate e Palmeiras, também com o Inter. Eu vou fazer umas combinadas depois a partir desse bilhete. Mas aqui é só para vocês verem que dá para a gente tentar, né, chegar a um ganho legal com esses 2 bilhetes aqui que a gente vai mostrar. Primeiro bilhetão simples. Então, começa com o Atlético Goianiense o empate no primeiro jogo. Ambos marcam em Atlético Paranaense e Fortaleza. Botafogo ou Corinthians, né, times que não vêm empatando nos últimos jogos. Palmeiras seco, mais de 1,5 em Bragantino e Grêmio. Ambos marcam em Juventude e Fluminense. Ambos não marcam, né? Ambos marcam não em Cruzeiro e São Paulo. Sim, no ambos marcam em Bahia e Atlético Mineiro. Flamengo ou empate e o Internacional. E tá aí, R$4 investidos no primeiro bilhete mais seguro para 251. Se bater, vai ser coisa linda, vai fazer a semana. E aí vamos lá para cima, porque a gente tem também o bilhetão INSS, R$1 investido nos 10 jogos, com aí as apostas mais arriscadas, né? Atlético Goianiense seco, mantive o ambos marcam em Atlético Paranaense e Fortaleza. Botafogo seco, Criciúma mais 1,5, Palmeiras tem ganhado do Criciúma apenas por 1 gol de diferença nos últimos jogos, então Criciúma mais 1,5, tem uma odd maior, vamos com ela. Mais de 1,5 gols em Bragantino e Grêmio, Juventude e Fluminense ambos marcam sim, para o Cruzeiro ganhar de 0, né? O time da casa tem ganhado de 0 nos últimos jogos, numa frequência até alta, então para o Cruzeiro ganhar de 0. Ambos marcam sim em Bahia e Galo, Flamengo ganhar do Vasco, seco, e para o Inter ganhar de 0, essa aqui R$1 para 608, odd 608 para vocês aí, portanto. Mais ousada, muito mais difícil de bater, é lógico. A outra também é difícil de bater, por isso que eu também sugiro você fazer os bilhetes, voltando aqui para a cena principal aqui, você fazer os bilhetes separados, né, por dia ou para os jogos que você acha
que tem mais chances, se você achar que alguma aqui tem um risco maior, não faça. E claro, sempre apostando com responsabilidade. Não aposta embriagado, não faça nada disso, tá bom? Aqui as dicas para o pré-jogo, a gente vai trazer isso toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do trabalho, não conhecia, deixa teu like, compartilha o vídeo com seus amigos para fazer o bilhetão todo mundo junto. E claro, se inscreve aqui no nosso canal, aumentando o conteúdo, trazendo coisas diferentes, inclusive nesse meio de apostas que eu gosto tanto. E eu mesmo estava precisando desse tipo de conteúdo, então quero compartilhar ele com vocês. Estou esperando a tua audiência sempre nos nossos vídeos, combinado? Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.